E aí, pessoal, nós de novo, outra vez, novamente alguém, certo? Agora vamos falar da associação de resistores em paralelo, certo? Tudo bem? Então é como resolver, né, a questão da resistência equivalente quando a associação está em paralelo, certo? Então tá aí. A associação de resistores em paralelo. Então a gente tem aqui a associação de resistores em paralelo, certo, jovem? Então, numa associação de resistores em paralelo, a tensão em todos os resistores é a mesma. Opa! Então aqui, ó, a tensão é a mesma. A tensão é a mesma, certo? Então na sua casa, né, as tomadas todas são o quê? 110 volts, né? Porque a sua casa está ligada em paralelo. Então a lâmpada da sala é 110, a lâmpada da cozinha é 110, né? Então as tomadas, né, do banheiro lá, 110, da garagem 110, certo? Então, quando vocês têm uma associação em paralelo, a tensão é a mesma. Então a voltagem é a mesma, né? Certo? Então a tensão é a mesma, tá bom? A corrente é dividida entre todos os resistores. Então você vai ter uma corrente para cada resistor, certo? Então, se lá em série a corrente era a mesma, em paralelo a corrente é diferente, tá? Mas a corrente total é a soma de todas as correntes que atravessam os resistores. Então, se você quer saber o I, é só somar I1 mais I2 mais I3 mais I4 assim por diante, né? Porque está em paralelo, tá? Então, a corrente total é a soma de todas as correntes, certo? Tudo bem? Isso porque a gente está falando de associação em paralelo, certo? Então vamos ver aí a continuação, né? E um meu exemplo, né? Como calcular, né, a resistência equivalente, né? Bem básico assim, né? Então o inverso da resistência equivalente, né, ó, em série você somava simplesmente, né? Aqui não. O inverso da resistência equivalente em paralelo é igual à soma dos inversos das resistências. Então você vai somar, né, ó, os inversos. Então, inverso de x, ó. Quem é inverso de x, né? Ó? Quem é inverso de x? Inverso de x é 1 sobre x. 1 sobre x. Quem é o inverso de R1? É 1 sobre R1, certo? Então, quando eu falo inverso, né, é 1 sobre, né, ou determinado número. Então, as instalações residenciais devem ser paralelas, tá? Deve ser ligada em paralelo, tá? Então a gente não vem com esse papo de querer economizar, né, pessoal? Certo? De repente a economia fica um pouquinho mais, né, complicada, certo? Tudo bem? Então vamos continuar aí. Aí eu tenho um exemplo aqui, né, um circuitozinho, né? Aqui você tem a corrente, né, e passando, né? Ela se divide, ó. I1, depois, ó, I2, aqui, ó, se divide em I2, ela se divide em 3, certo? Mas para voltar, ela se soma aqui, ó, né? I, certo? Aqui eu tenho aqui uma bateria, aqui eu tenho um gerador, aqui eu tenho, né, uma tomada, certo? Aqui, ó, positivo e negativo. Então, quem é a tensão? A tensão é a mesma. U é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a 3, porque está em paralelo. Então, a tensão é a mesma. Então, quero saber o R equivalente. O que eu faço? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Quero saber a corrente total. Não, U é igual a R equivalente vezes I. Não, que o U eu sei. Não, dá para saber o I, é só dividir, né? Quero saber I1. I1 é U sobre R1, certo? I2, U sobre R2. E 3, U sobre R3, certo? Então aí a gente tem, né, como calcular o I, é só somar. I é igual a I1 mais I2 mais I3, certo? Porque está em paralelo, tá? Então a soma das correntes, né, I1, I2 e 3 me dá o I, certo? Quando a associação tem apenas dois resistores em paralelo, podemos utilizar a equação abaixo, né? Então a gente pode trabalhar com uma equaçãozinha pronta já, né, pessoal? Certo? Vamos ver qual que é essa equação. Quando tem só dois, né? O R1 e o R2. Então,
Então eles estão em paralelo, tá? Ó, R equivalente a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Porque aqui eles estão em paralelo, tá? O R1 e o R2, certo? Tudo bem? Certo, jovem? Então aí a gente tem só dois resistores, tá? Em paralelo. Um exemplozinho aqui básico, né? Calcule a resistência equivalente nos casos, né? Então tem aqui o R1, 10 ohms, ó. O R2, ó, 20 ohms. O R3, 50 ohms. Certo? Então a gente tem aí, né, ó, três resistores em paralelo. Certo? R1, 10, R2, 20 e R3, 60 ohms. Tá? Como fazer isso, né? Aí é só jogar aqui na nossa equaçãozinha. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Tudo bem? Ó, tá aqui, ó. Né? Aí a gente tem, né, como calcular o R equivalente. Vamos substituir aí os valores, né? Ó. Vamos substituir aqui. Então eu tenho 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 50. Ah, professor, como é que eu faço? Pessoal, para somar frações, você tem que achar o que? O MMC, certo? Então, para somar ou subtrair frações, você tem o MMC. De quem? Dos denominadores. Ó, 10, 20, 50. Então, o MMC se decompõe aqui o número no cantinho, né? Ó. Aí o MMC de 10, 20, 50 é 100. Certo? Ó. Esse aqui é o MMC, certo? O que eu tenho aqui? 100 dividido por 10, né? Vezes 1, vai dar 10. 100 dividido por 20, vezes 1, vai dar 5. 100 dividido por 50, dá 2. Vezes 1, 2, né? Então aqui você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então agora é só trabalhar, né? O que eu tenho lá em cima? 1 sobre R equivalente é igual a 17 sobre 20, sobre 100, né? Multiplica e cruza aqui, ó. Certo? O que eu tenho? R equivalente vezes 17 é igual a 100. Passa o 17 dividindo. Não. 100 dividido por 17 vai dar 5,8 ohms. Tá. Então tá aí, não, o R equivalente. Certo? Então não esquece de como achar aqui o MC, né? Certo? Você faz a fatoração. Tem número você faz direto, né? Mas é importante que você tenha essa noção, né? De como achar o MC. Lógico, a gente pegou só 3 resistores, mas poderia ter mais, né? Certo? Tudo bem? Valeu, jovem. Então tem esse exemplo. Vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Esse exemplo, certo? O B. O B, vamos botar aqui no B. Cadê? Não quero nada. Deixa eu descer um pouquinho mais. Aqui. Então, pessoal, o R1, ó, 10 ohms. O R2, ó, 20 ohms. O R3, ó, 30 ohms. Certo? Então o que eu faço? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Então daqui, né, a expressão para que você calcule o R equivalente, certo? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30, né? Fez o MMC de 10, 20 e 30 é 60, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Ó. 60 por 10 dá 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 20 dá 3, 3 vezes 1, 3. 60 por 30 dá 2, 2 vezes 1, certo? Somando aqui, ó, 6 mais 3 mais 2 dá 11, né? 1 sobre R equivalente é igual a 11 sobre 60. Multiplica em cruz. Aí eu tenho aqui R equivalente vezes 11 é igual a 60. R equivalente é 60 por 11, que vai dar 5,4 ohms. Tá bom, jovem? Então tá aí, né? Esses dois exemplos, né? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, tá? E no nosso canal tem também aí a animação de uma
associação mista. Tá bom, João Alber? Até a próxima.